Olha aí, pessoal, suponho, acredito que o governo Lula tá muito preocupadinho com esse negócio do preço dos alimentos. E um monte de coisa, tá? Mas o preço dos alimentos realmente é um tormento para o governo Lula. Foi tema de reunião ministerial, foi tema de mais uma gafe absurda cometida pelo gabinete ministerial do Lula. Esse pessoal bate cabeça o tempo todo. Rui Costa falou que o governo iria controlar preços, iria mudar a data de validade dos produtos, depois voltou atrás nisso aí tudo e virou uma bagunça total nessa história. E várias preocupações foram levantadas também nesse sentido. Não a preocupação do Lula perder as eleições por causa disso, porque a gente nem liga, a gente até torce para que isso aconteça, na verdade. Mas sim, a preocupação em relação ao que o governo Lula, no desespero, pode fazer para tentar solucionar o problema do preço elevado dos alimentos, né? E aí o pessoal alerta, né, que intervenções artificiais nos preços não vão funcionar, porque isso sempre dá errado. Obviamente, isso sempre causa problemas econômicos de toda a sorte e, no mais grave dos casos, causa uma escassez de itens de fato. Agora, o governo Lula está preocupado sim com o problema inflacionário, com a alta de preços. Em fevereiro, o preço da gasolina e do diesel vai subir por causa dos impostos e tem muita coisa represada nessa história aí. Então, de fato, há um grande problema a ser repassado para o consumidor e que vai cair no colo do Lula, vai ser cobrado dele em matéria de uma popularidade que ele já não possui como antigamente. O que ele vai fazer para tentar resolver esse problema é a nossa preocupação. Então, vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o governo já sentiu a água batendo na bunda nessa história. O Rui Costa enfiou os pés pelas mãos nesse sentido. O Estadão fez um editorial comentando toda essa situação aqui, comentando as intervenções prometidas pelo ministro da Casa Civil, pelo Rui Costa, né? Então, o Estadão disse aqui que o governo, ao invés de atacar as causas do problema, a saber, questões fiscais, o governo gastando mais do que arrecada, aumentando a dívida pública, né? O governo quer atacar, é claro, como é de praxe do PT, o governo quer atacar os sintomas e não a doença, não a causa, é claro, né? Então o governo vai tentar forçar uma queda artificial de preços, né? Como se os preços fossem um problema de quem os coloca lá no final para o consumidor final e não, né, uma repercussão geral do que acontece na economia, como se o varejista, como se o lojista tivesse condições de ele próprio estipular o preço que ele quiser. Ele não pode fazer isso nem para cima nem para baixo. Se faz muito para cima, corre o risco de ter prejuízo por não conseguir vender o seu produto, a concorrência vai vender mais barato. E se ele colocar o preço muito baixo, ele vai ter prejuízo inevitavelmente e a sua atividade econômica vai se tornar inviável. Preços do mercado são um resultado de um equilíbrio muito sutil entre as forças que ofertam e as forças que demandam, exceto quando o governo entra intervindo, porque aí a coisa realmente vai para o saco, né? Sempre que o governo causa esse tipo de interferência na economia, o Estadão bem lembrou, só temos dois resultados: desabastecimento e inflação. A coisa é simples de entender, né? Por que o governo Lula vai tomar essas medidas, ainda que saiba quais são as consequências nefastas dessa história? Porque o Lula quer se reeleger a qualquer custo, ele precisa se reeleger e vai fazer o diabo para que isso aconteça efetivamente. Com dólar nas alturas, tá caindo o dólar, tá abaixo dos R$ 6 finalmente. É claro, tá todo mundo de folga no governo, não tem o Lula falando besteira todo dia, não tem o Haddad falando besteira todo dia, não tem um Congresso Nacional batendo cabeça. Deixa esse pessoal voltar no dia 1º de fevereiro para você ver aonde que a coisa vai. E deixa, claro, né, o grande fator aí é o Donald Trump, deixa o Trump começar a fazer as medidas dele para ver se as coisas não vão se reajustar. Se a economia americana crescer, meu amigo, acabou o Brasil. Todo mundo vai meter o pé daqui e vai voltar para os Estados Unidos.
muita gente correu do governo de Joe Biden. Essa é a verdade, veio pousar aqui por conta disso. Mas então, o Lula está com uma série de problemas econômicos para além do dólar, que pode até ter caído, mas não tem previsão nenhuma de ir para um patamar razoável. Tem o aumento de preços generalizado aí na economia, tem todo o desgaste que a crise do Pix causou, e sabe-se lá que outra crise vai acontecer. O governo está tão ressabiado com isso que foi só citarem o negócio da mudança no prazo de validade dos produtos, que eu falei aqui no meu vídeo sobre a questão, é algo positivo. Sou totalmente favorável a isso. Foi uma ideia que os supermercados deram para o governo. Só de ventilar essa história deu uma repercussãozinha negativa. O governo cancelou, cortaram o Rui Costa no esporro por causa disso, falaram que não era para ele ter dito nada disso e etc. Então o governo está completamente baqueado, enfraquecido por causa da questão lá do Pix. Por isso que eu digo, 1º de fevereiro, Congresso Nacional voltando, mete logo um pedido de impeachment no Lula, tem o negócio lá do pé de meia para fazer isso acontecer, vai em frente e aproveita que o governo está nas cordas neste momento, né? Então, realmente, né, o governo tem que, não tem mais tempo, tem que correr atrás do prejuízo, a eleição já está chegando e o governo tem que controlar os preços dos alimentos a qualquer custo, né? Agora, qual é o problema real por trás do aumento de preços, né? Eu já falei disso aqui de forma geral na economia, tem a questão climática, mas tudo indica que nós teremos uma safra muito boa aqui no Brasil, que deve se repercutir em safras boas também em outras áreas que estão pesando muito, por exemplo, na África, teve safra ruim de cacau por lá, aumentou o preço do chocolate. No Vietnã teve uma safra muito ruim de café Conilon, que é o tipo que é vendido no Vietnã, não é isso? O Brasil é café arábica, o Vietnã é Conilon. Acho que é isso, né? Fez o preço do café subir muito. O Mediterrâneo teve uma safra muito ruim também, fez o preço do azeite subir muito. A expectativa é que esses problemas sejam revertidos agora com a mudança aí da questão de uma estação mais seca para uma estação mais chuvosa. Agora, e o câmbio? O fator cambial? Isso aí tem perspectiva de melhorar? Caiu para baixo de R$6 o dólar, né? Primeiro que comemorar isso é atestar o fracasso da política monetária brasileira. E segundo que ninguém acredita que esse patamar vai se manter. O mercado financeiro já está projetando dólar a R$6 no final do ano, então isso vai permanecer nesses patamares, prejudicando muito a oferta interna de produtos, seja porque o que é importado como trigo, caramba, trigo está na mesa do brasileiro o tempo todo. Isso vai ficar mais caro por causa do dólar elevado. E por outro lado, carne bovina, carne suína mesmo, soja, milho, coisas que o Brasil produz, o próprio café, são vendidos aí para o exterior. A moeda brasileira está depreciada, fica barato comprar as coisas do Brasil e a oferta interna cai. Os preços sobem em decorrência disso, como era de se esperar de fato nesse sentido, né? O pessoal aqui do mercado financeiro está olhando para os debates a respeito do preço dos produtos, do preço dos alimentos principalmente, né? E aquela preocupação conhecida, né? Aquele olhar para trás para ver o que o governo PT já fez, essa preocupação volta à tona. O pessoal aqui já disse que está muito preocupado nesse sentido, né? Então, o governo já não tem credibilidade econômica. Se o governo intervir nos preços, acabou. Aí isso vai repercutir em um monte de coisas que não tem nada a ver. A confiança vai cair ainda mais, o risco Brasil vai disparar, taxa de juros futuro vai subir, tudo isso vai acontecer, né? E você tem, em decorrência disso, né, uma situação acaba uma repercussão generalizada de algo que deveria ser controlado, né? Na época da Dilma Rousseff teve tentativa de controle de preços, mas gasolina e energia elétrica, que convenhamos, o governo Lula está fazendo a mesma coisa, então já nem é novidade, o pessoal já espera que o governo Lula vá fazer isso aí, e obviamente isso não funcionou. Agora, se o governo trouxer algo no sentido de controle de preços de alimentos, aí a vaca foi para o brejo. Mas a questão é o seguinte, não vai resolver se o governo fizer. Agora, o governo pode não fazer nada, o governo Lula aguenta o impacto que preços elevados nos alimentos vai causar na imagem dele?
A gente tem que colocar que a culpa é toda do Lula nessa história. Foi o Lula que se elegeu falando em preço de picanha. Ele falou isso, né? A picanha é metafórica, dane-se a picanha metafórica. O Lula se elegeu prometendo esse tipo de coisa, falando que o pobre ia ter comida na mesa dele e coisas do tipo, esse tipo de demagogia. Se vendeu como o presidente dos mais pobres. Como que o governo que se elegeu por uma margem apertadíssima, ou seja, quase metade dos eleitores não acreditaram no discurso do Lula, a margem foi muito pequena, como que um governo desse se mantém com esse aumento constante no preço dos produtos de gêneros alimentícios, uma coisa que vai impactar muito o orçamento do mais pobre? Pois é, o governo não se mantém. Agora a gasolina vai subir de preço, vai piorar os índices inflacionários, o diesel vai subir de preço, os fretes vão ficar mais caros, inclusive para produtos alimentícios, e aí a situação vai se tornar ainda pior para o Lula, né? O cara tá no mato sem cachorro, tá numa enrascada, não tem solução para ele, mas não significa que ele não vai tentar. E não significa que, infelizmente, nessa tentativa, ele não vai quebrar ainda mais o Brasil, né? Vou deixar recomendado aqui um vídeo em que eu falo a respeito do preço dos alimentos para você continuar assistindo aqui no canal dentro desse tema. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.